Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amigos, hoje é o grande reset. O grande reset já começou. A nova ordem já começou. Tá? Então assim, como esse vídeo, assim como os demais que eu tenho feito, a não ser que eu faça uma série. Mas quando eu não faço uma série sobre o assunto, eu apenas trago como informativo. Eu apenas trago como algo para a gente meditar, para a gente pensar, refletir. Então eu quero trazer de forma bem resumida que o grande reset já começou. É possível que eu faça mais os 2 vídeos acerca desse assunto. Para começar o assunto é só um alerta. Em que sentido, Carlos? Bom, você vai entender agora. Vamos lá comigo? Como ficar bem com Deus? Esse é meu subtítulo, já que o título é o grande reset. O grande reset já começou, tá? Mas eu queria trazer dentro dessa perspectiva missionária, dentro de uma perspectiva da igreja com relação às coisas de Deus e esses tempos que nós estamos vivendo. Então daí é que vem esse alerta, tá? Então estamos vivendo os últimos tempos, sim. O arrebatamento está aí à porta. Jesus está batendo a porta. E eu creio que Jesus está batendo a porta do seu coração. Então você que ainda não é uma pessoa que confessou a Jesus, que a tem ou que o tem como Salvador, este é o momento correto. Sem religião, sem denominação, sem nada, tá? Eu quero trazer esse vídeo dizendo para você que denominações não me representam. Hoje o que me representa é Jesus e este, o meu Salvador pessoal, tá certo? Por um tempo eu fui bem assíduo, eu participei mesmo, fui líder, estive com a liderança, com pastores, com bispos, mas de um tempo para cá e agora nesses últimos dias muito mais, eu não posso citar aqui alguém. Pode ser que em outro vídeo eu venha citar algum nome que me represente, mas no momento ninguém me representa. O que me representa hoje, o que eu tenho como base, hoje o que eu tenho como direcionamento, como ferramenta aferida, como legalidade, é a palavra de Deus e os ensinamentos que o Espírito Santo me traz. Algumas pessoas passaram por minha vida, no meu caminho, que me mostraram, me ensinaram muita coisa. Eu louvo e agradeço pela vida dessas pessoas que muitas das vezes elas não querem nem que cite os seus nomes, tá? Mas assim, elas que estão me ouvindo hoje sabem e o meu agradecimento, tá certo? E nós estamos aprendendo a cada dia, viu? E agora muito mais nesses últimos dias, que é o que eu tenho para falar para vocês. Vamos lá então? Então como ficar de bem com Deus nessa situação? Já que o grande reset já começou. Preste atenção. Para ficar bem com Deus, nós devemos primeiro entender o que está errado. Não é assim? O certo ou errado. Então, para ficar de bem com Deus, é para você católico, espírita, crente, né, o evangélico, é para você que é cristão, que crê em Deus, e para você também que não acredita. A Bíblia, a palavra de Deus é como uma semente. Se ela alcançar o teu coração, ela pode germinar e dar frutos. Tá? Se cair numa terra boa, preparada, ok? Vamos lá? Eu quero já citar o Salmo 14, 3. Salmo, Velho Testamento, Salmo 14, 3. Diz assim: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então eu estava citando o Velho Testamento, dizendo que todos nós, todo ser humano se corrompeu. A sociedade se corrompeu. Todo ser humano. Maria, João, José, Josefa, Carlos, Marco, Marcelo. Todos, né? Todos se corromperam. Por isso que Jesus Cristo veio, tá? Para quebrar, para fazer uma separação. O antes e o depois. Mas o salmista aqui está dizendo que o ser humano em si mesmo, ele não tem nada de bom. Em si mesmo.
por mais atos de bondade que ele tenha, mas em si mesmo, se ele não nascer de novo, como Jesus comentou, como teve uma conversa com Nicodemos, né? Muitos aí já sabem essa passagem, está lá em João. Então, aí você vai entender melhor lendo o livro de João, tá certo? Quero te estimular a fazer leituras. Então vamos lá. Então, o Salmo 14:3 diz que não há ninguém que faça o bem, ninguém sequer, não importa. Nós nos rebelamos contra os mandamentos de Deus, nós andávamos desraigados como ovelhas que não têm pastor. Isaías 53:6. Se você pegar Isaías 53 em diante, tremendo como esse profeta do Velho Testamento traz a respeito da humanidade. A má notícia é que a pena para o pecado é a morte. A pena para o pecado do ser humano, não importa qual, é a morte. Então vamos lá. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Ainda estou citando o Velho Testamento, tá? Como as coisas funcionavam com relação à lei judaica, tá? Era dente por dente, olho por olho, tá? A boa notícia é que um Deus de amor, com letra maiúscula, Deus, foi através de nós para nos trazer salvação. Preste atenção, a boa notícia é que um Deus de amor foi atrás de nós, não é através, foi atrás de nós para nos trazer salvação. Jesus Cristo declarou que o seu propósito era buscar e salvar o perdido. Agora vou para os evangelhos, Lucas 19:10. Ele declarou seu propósito cumprido ao morrer na cruz, com as palavras. Olha o que Jesus disse. Nos últimos momentos, está consumado. João 19:3. Aqui eu dou uma paradinha rápida para continuar e finalizar. Eu e você, nós não precisamos de atravessadores. Não precisamos de religião. Pelo contrário, de forma alguma, nós precisamos de Cristo. Religião, denominação nenhuma pode fazer você um cara melhor ou estar mais próximo de Deus. O que nos faz estar melhor e mais próximo de Deus é a nossa conduta com relação ao próprio Deus, dentro de uma base bíblica escriturística, dentro de um conceito bíblico de fé. Não precisamos de filosofias, de modismos, não precisamos de mantras, coisas esotéricas, transcendentais, yoga. Não precisamos de teologia da prosperidade que arrebentou com as igrejas brasileiras. Não precisamos de coaching, profissionais de coaching que ensina tudo menos a palavra de Deus. E pasmem vocês, uma pesquisa feita, 50% dos pastores já não leem mais as escrituras, só livros de autoajuda. Pasmem vocês. A Lion Express fez essa pesquisa nos Estados Unidos. Então pasmem vocês. As igrejas já estão todas, 99,9% para não dizer geral, contaminadas e já faz tempo. E o evangelho que é pregado dentro dessas denominações não é o evangelho puro e simples das escrituras, as boas notícias, não. Já foram impregnadas com toda sorte de coisas deste mundo, do homem e de Satanás. Então por isso eu não tenho medo e nem vergonha e nenhuma cisma, nada, não tenho receio algum em dizer isso. Ok? Então vamos lá? Então ele declarou esse propósito e se cumpriu, a sua palavra se cumpriu, desde Gênesis até o momento em que ele realmente encarnou. Ele deixou a sua glória, porque ele é Deus, Jesus, nasceu de uma mulher.
e fez-se cumprir a palavra de Deus. Está consumado. João 19:3, João 19:30. Ter uma relação certa com Deus começa por reconhecer nossos pecados. Eu e você precisamos reconhecer que somos pecadores. A grande diferença daqueles que estão em Cristo é que são pecadores redimidos. E os que não foram encontrados ainda por Deus, que não foram tocados por Deus, não tiveram encontro com Deus ainda. Não encontro religioso não, esquece isso, zera isso pelo amor de Deus. É um encontro pessoal. Desde Jó disse o seguinte, no final do seu livro, do livro de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, antes eu era um cristão denominacional, um cristão nominal, mas agora houve uma conversão. Tive uma experiência com Deus. Então, muito além de uma denominação, de uma religião, está Deus. Deus não está preso numa caixinha. Deus não está preso em caixote. Deus não é de nenhuma religião. Deus não é de nenhuma denominação. Deus não mora em templos feitos por mãos de homens. Para terminar, como eu disse que terminaria, então é necessário reconhecer nossos pecados e confessar a Jesus. A seguir vem uma confissão humilde de nossos pecados para com Deus. Isaías 57:15. Eu estou citando algumas passagens do Velho para você entender o Novo, porque desde o Velho já estava falando a respeito dele, do Messias, o Salvador. É uma determinação de abandonar o pecado. Preste atenção agora que é finalizando esse vídeo. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. Romanos 9:10. Pode pegar lá Romanos 10:9-10, perdão, tá? Pega lá Romanos 10:9-10, que fala a respeito já com relação a Isaías 57:15, que é uma referência que eu estou fazendo aqui. Este arrependimento deve ser acompanhado de fé bíblica, especificadamente no sacrifício em que Jesus fez em nosso favor. Ele morreu e ressuscitou. Isso qualifica como nosso Salvador. Então não existe mediadores não. Não é Maria, não é José, não é igreja, não é religião, não é Papa, não. Só existe um mediador, um Deus, o único que pode nos conectar ao Criador, conectar ao Deus Pai. Então só Deus Filho pode fazer isso, tá? Então se com tua boca confessares a Jesus como seu Senhor e Salvador, e com teu coração creres que Ele nasceu, o que Ele ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Então, tenha isso no seu coração, tá? Então, essa é a última passagem que eu cito para você, que falam dessa fé bíblica. Vamos lá. João 20:27, Atos 16:31, Gálatas 2:16, e 3:11 e 26, e Efésios 2:8. Então, para estar bem com Deus, é necessário que você acredite de forma bíblica, tá? Então, quero fazer, de repente, mais 1 ou 2 vídeos sobre esse assunto e, com certeza, você vai estar aí aprendendo um pouco mais. Então, o grande reset já começou, a nova era já começou, então se apegue com Deus, se fortaleça em Cristo Jesus. Até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.